as missas. E no domingo, eu levava Maria Clara e Maria Helena para a escola dominical. E quando alguns perguntavam para Maria Clara, a maior, e sempre mais faladeira, qual era a religião dela, ela rapidamente respondia: católico protestante. Talvez para agradar o pai e a mãe, né? Mas aquilo foi me incomodando. E eu tive, já que a minha esposa não ia à igreja, eu tive que levar a igreja para a minha casa. E às segundas-feiras eu abri um trabalho na minha casa. Eu viajava muito, mas eu fiz um compromisso comigo mesmo de não viajar às segundas-feiras. Ficamos ali 2 anos, um pouquinho. Depois, por umas circunstâncias da vida, nós tivemos que tirar o trabalho lá de casa e abrimos uma congregação em janeiro de 2011. 21 de janeiro de 2011. E eu tinha combinado com o pastor: pastor, seguinte, o aluguel e as despesas da congregação eu vou pagar. E o que der no gasofilaço fica para o senhor. O senhor topa? Topa. Então está aberta a congregação. Nós abrimos a congregação e em outubro de 2012, mas antes disso, em maio de 2011, a primeira profissão de fé da congregação foi da minha esposa. Então, valeu a pena ter aberto a congregação. Em outubro, 1 ano e 10 meses, nós organizamos a igreja precisando do Calhau. A minha igreja, hoje com 4 congregações, 400 membros, 6 pastores, 10 presbíteros e 16 diáconos. Aquele trabalho que era só para ser para minha esposa, né, pôde abençoar outras vidas. Por que eu estou contando essa história? Porque você pode abrir também a sala da sua casa para pregar o Evangelho. E você não tem dimensão do que isso pode acontecer. Quando a gente vai pregar numa igreja que a gente nunca foi, a gente se inquieta e vamos para saber sobre o tema. Então eu vou pregar sobre evangelismo, sobre missão, né? Por isso que eu também contei essa história. E não tem mais texto mais clássico na Bíblia para falar de missão. Qual o texto mais claro para falar sobre evangelismo? Vamos lá? Mateus. Eu sou professor de escola dominical, eu gosto de, às vezes de... Então, Mateus é Mateus mesmo, Mateus 28. A grande comissão. Texto conhecido de todos nós. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai bendito, abrimos a Tua palavra, bússola para nossas vidas. Queremos Te louvar por ela, pela oportunidade de tê-la em nossas mãos, pela oportunidade de lê-la, de meditar sobre ela, de ponderar a partir dela, de tirar dela, Senhor, doces e preciosos ensinos para nossas vidas. E a nossa oração nesta noite é que Tu fale aos nossos corações através da força das Tuas sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém. Meus irmãos, ao lermos estas palavras descritas no último capítulo de Mateus,
encontramos aquilo que chamamos de a grande comissão. A grande comissão, a última instrução, o último ensino, as palavras derradeiras e finais de Jesus. Cristo, antes de subir ao céu, deixou este último ensinamento. Aqui, na verdade, está o coração, o ponto fulcral do que é ser igreja, da razão de ser igreja. Em outras palavras, aqui está a razão pela qual a igreja existe neste mundo. Esse texto revela quem nos envia, o que devemos fazer, como devemos fazer e quem está conosco nesta caminhada. Ele nos dá 4 preciosos ensinamentos. E nesta noite eu quero, junto com vocês, meditar sobre essas 4 verdades poderosas contidas neste texto e entendermos com clareza qual é de fato a real missão da igreja. Nesta noite eu quero que nós possamos entender a partir desses textos que a missão da igreja é clara, que a missão da igreja é poderosa e que a missão da igreja é inegociável. Fazemos missão sob a autoridade de Cristo, é por meio da missão que alcançamos a todos, é através da missão que formamos discípulos e realizamos a missão com a presença diuturna, constante e a todo tempo do Senhor. Vamos então ao primeiro aspecto do que é a grande comissão, a autoridade da missão. O texto diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A missão da igreja, queridos, começa com uma afirmação de autoridade. Jesus declara que todo o poder lhe foi dado. A palavra aqui, no original grego, é exousia, ou seja, poder legítimo, poder soberano, poder absoluto, poder inquestionável. E aí ainda, essa expressão é acompanhada de um advérbio. O advérbio toda, que vem do grego paz, e que significa autoridade total, autoridade irrestrita, autoridade absoluta. O livro de Filipenses, capítulo 2, versos 9 a 11, nos diz uma grande verdade. Se você puder abrir aí, acompanhe a leitura que farei. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Romanos 1,4 também nos dá uma dimensão desta autoridade, ao assim afirmar: e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem dá este comando? Quem dá essa instrução? Quem nos ordena? Quem dá este mandamento à igreja? É aquele que detém toda a autoridade. A autoridade já predita pelos profetas. Isaías assim o faz, quando diz que, e aí eu vou pedir licença também para ler apenas uma parte.
quando ele nos diz que eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com a nuvem do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e ao fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará. Seu reino jamais será destruído. Fazemos missão, queridos. Evangelizamos, porque estamos obedecendo a um comando. Ao comando daquele que tem todo o domínio. Aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19, 16, diz o seguinte, e vai ser a última passagem que eu vou ler, para não cansar os irmãos. Mas é importante essa leitura. Olha o que diz Apocalipse 19, 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Fazemos missão, portanto, não como uma opção, não como uma alternativa, não como uma faculdade, mas fazemos missão cumprindo uma ordenança, cumprindo uma ordem que vem de Deus, daquele que exerce todo o comando, todo o domínio, todo o poder, aquele que é o soberano dos reis da terra. Não fazemos missão porque o Estado nos permite fazer missão. Não fazemos missão porque a prefeitura nos licencia a fazer missão. Não fazemos missão porque o Supremo Tribunal Federal permite nesse país que se pregue o Evangelho. Fazemos missão porque estamos cumprindo uma ordem do Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos ordena, é Ele que nos outorga, é Ele que nos dá essa cabal missão para cumprir o seu mandamento. E assim o que sustenta e dá força à missão da igreja não é a nossa capacidade ou o poder de alcance dos membros da igreja, mas aqueles que nos ordenou a fazer essa missão, que é o soberano Senhor, o nosso Rei Jesus. A missão da igreja, queridos, não é projeto da cabeça de homens. A missão da igreja não parte de uma reunião do conselho. A missão da igreja não é uma decisão do sínodo. A missão da igreja é uma ordem bíblica, dada pelo Senhor Jesus. A igreja não tem liberdade para definir se ela vai fazer ou não missão. A igreja não tem faculdade para agir com receio ou não em relação à missão. A igreja tem a sua missão definida e deve submeter-se à ordem daquele a quem a ela incumbiu. Irmãos, a igreja não prega porque o mundo nos ordena pregar. A igreja prega porque o Senhor da igreja assim confiou essa missão em nossas mãos. A igreja não age por estratégias, a igreja não age por planejamentos humanos, mas a igreja deve agir por obediência ao Senhor Jesus. É Ele que nos ordena a fazer missão. Quem tem toda a autoridade, quem tem todo o poder, quem tem toda a autonomia, não nos sugere fazer missão, não nos faculta fazer missão, mas nos ordena a fazer a sua missão. Nós precisamos entender isso, que evangelizar, que pregar, que abrir congregações, que discipular, são deveres da igreja, e não alternativas, porque quem ordena é aquele que tem todo o poder. Está claro para vocês? Ficou claro isso?
Ficou claro que Cristo está acima de todo principado e toda potestade? Está claro, meus irmãos, que só há salvação em Cristo Jesus? Está claro, meus irmãos, que o Pai entregou tudo nas mãos do Filho? E Ele nos ordena a fazer missão? Há dúvidas que Cristo é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade? Há dúvidas, queridos. E quem nos ordena a fazer missão é o Senhor Jesus? Há dúvidas quanto à missão da igreja, que ela começa onde termina a nossa vontade? Há dúvidas quanto a isso? A autoridade de fazer missão da igreja vem do Senhor Jesus. Segundo aspecto desse texto, a grande comissão, o alcance dessa missão. Quem nos ordena é quem tem toda a autoridade, mas há um alcance dessa missão. Olha o que diz aí o verso 19, parte inicial. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Meus irmãos, a missão da igreja é global. Ela é local no início, mas não sabemos onde ela termina. A missão da igreja é para todos. O segundo ponto que vemos aqui é que o alcance do Evangelho é universal. Jesus não diz: fazei discípulos entre vocês, mas fazei discípulos de todas as nações. Um dos maiores equívocos de nós crentes é que muitas das vezes nós queremos ser Deus. E às vezes a gente olha assim, determinadas pessoas, e diz assim: não, essa daqui não. Não vou nem pegar o Evangelho para ela, porque esse aí não tem jeito. Esse aí não vai querer saber nada de Evangelho. Aquela minha vizinha, pelo amor de Deus, né? Aquilo, se eu for falar de Evangelho para ela, ela vai me insultar. Jesus está dizendo aqui que o seu Evangelho, que a missão da igreja é para todos. É para o rico, é para o pobre, é para o incauto, é para o sábio, é para o probo, e é para o de atitudes reprováveis. É para todos. Nosso dever é pregar a todos. Eu tenho dito na minha igreja que comumente nós choramos pelos que morrem. E não há nada de errado de chorar pelos que morrem. Afinal de contas, quando morre um ente querido, quando morre uma pessoa que amamos, a saudade bate no peito. E nós sentimos a perda, nós sentimos o luto da passagem daquela pessoa querida. Mas nós devemos chorar também pelos vivos. Chorar pelas nossas esposas. As esposas chorarem pelos seus maridos. Chorarem pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelos seus tios, pelos seus primos, pelos seus entes queridos, por quem nós amamos, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos. Sabe por que nós temos que chorar por eles, queridos? Porque todo dia tem gente indo para o inferno. O inferno é uma realidade. E quando alguém morre, a gente tem até dificuldade de falar de inferno. A gente logo diz que Deus o tenha, que Deus o receba. Mas inferno é uma realidade. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo veio ao mundo, foi pregado numa cruz, porque tem inferno. Se não tivesse inferno, Jesus não tinha vindo. Estava tudo certo. Todo mundo ia para o céu. Você só pode fazer alguma coisa por alguém
enquanto ela está viva. Chore. Missão é algo urgente. Missão é para hoje. Missão é para agora. Evangelismo não é algo que não pode esperar. A sua pós-graduação, o seu empreendimento pode esperar, mas missão não pode esperar. Se Deus colocou alguém no seu coração para pregar o evangelho, pregue hoje para ele, hoje. Nós não temos controle sobre nenhum dia do curso da nossa vida. Hoje eu estou pregando aqui, amanhã o reverendo Sandro pode dizer, o presbítero César, que esteve ontem conosco, faleceu neste domingo. E não adianta eu dizer como é que vai ficar a Maria Clara, como é que vai ficar a Maria Helena, porque Deus sabe todas as coisas. Ele vai cuidar de Maria Clara, Ele vai cuidar de Maria Helena. A nossa vida é assim. Não temos controle sobre o amanhã. Não podemos mudar um curso da nossa vida aqui na terra. Por isso prega o evangelho para quem você ama hoje. Não abra mão de pregar o evangelho. Se você puder fazer alguma coisa por quem você ama, faça agora. Isaías 49:6 diz que eu te fiz luz para com os gentios. Eu te fiz luz para aqueles que estão em trevas. E o verbo ide aí, ele vai no grego original como uma espécie de particípio, que pode ser lido como indo. Indo, é indo e pregando. Onde você estiver, prega o evangelho. Onde plantar a planta do seu pé, onde pisar a planta do seu pé, pregue o evangelho. Fale de Cristo, fale de pecado, fale de confissão, fale da necessidade da pessoa entregar o seu coração a Cristo Jesus. Esta ordem implica numa ação contínua, onde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja, onde eu estiver, é indo e fazendo discípulos. O Salmo 67, 2:4 me diz uma verdade muito interessante. Ele diz, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Temos o dever de cumprir o evangelho. Há uma expressão nesse texto que significa etné. Vem a palavra, daí deriva a palavra etnia. É para todos. É para todas as nações. É para todos os povos. É para todas as culturas. Não interessa se é para o homossexual. Não interessa se é para a prostituta. Não interessa se é para o ladrão. Não interessa se é para o juiz, não interessa se é para o desembargador, é para todos. O evangelho é para todos. Todos devem se curvar ao evangelho do Senhor Jesus. A promessa feita a Abraão é de abençoar a todas as famílias da terra. Ela vai se cumprir aqui, na grande comissão de Jesus Cristo. Por isso que a igreja precisa olhar para além das suas paredes. Ela precisa olhar para fora. Nosso compromisso não é só com os de dentro. Nosso compromisso é com quem ainda não conhece a salvação em Cristo Jesus. Precisamos entender que a missão é intergeracional. É para o jovem, é para o velho, é para o idoso, é para a criança, é para todos. Apocalipse 7:9 diz que o céu haverá uma multidão de todas as nações, louvando e adorando ao Senhor. Está claro, meus irmãos, que a missão da igreja começa no nosso bairro, mas se estende além dos muros da nossa cidade? Está claro, meus irmãos, que a missão da igreja
é alcançar a todos. Está claro, meus irmãos, que, como diz o apóstolo Paulo lá, escrevendo na carta aos Romanos, que como ouvirão, se não há quem pregue? Está claro, meus irmãos, o apóstolo Lucas escreveu lá em Atos 1:8, diz: vós sereis minhas testemunhas até os confins da terra, que onde você estiver, onde você for, onde você se colocar, você deve ser boca do Senhor, portador do evangelho da graça, portador do evangelho da salvação em Cristo Jesus. A missão, queridos, ela é englobante, ela é universal, ela começa onde estamos, mas jamais termina onde estamos. Onde quer que estejamos, devemos ser boca do Senhor. E eu preciso, nesse tópico, ainda dizer uma coisa para você nesta noite: que Deus nunca quis uma igreja que se acomodasse entre quatro paredes. Deus nunca pensou numa igreja assim. Eu preciso dizer para você nessa noite, é que se o evangelho chegou até você, é porque alguém saiu do seu lugar. Eu preciso dizer para você nessa noite, queridos, que não há pessoa tão indiferente que o amor de Cristo não possa alcançá-lo. Eu preciso dizer nessa noite que se o evangelho chegou até você e você compreendeu o evangelho, você de fato entendeu o evangelho, você fez a correta aplicação do que é ser um servo de Deus, agora chegou a sua vez de ir. Agora chegou a sua vez de falar de Cristo. A missão da igreja não é só do pastor Luizinho. A missão da igreja não é só dos presbíteros da igreja de Mesquita. A missão da igreja é de toda a igreja. Todos nós devemos ser portadores do evangelho da salvação. Qual é o método dessa missão? Essa missão, ela acontece debaixo de uma autoridade. Ela tem um alcance, mas ela também tem um método. A missão não é feita de qualquer jeito. A missão não é feita segundo nosso entendimento, ou da forma que entendemos fazê-la. O verso 19, a parte final dele, e o início do verso 20, vai dizer qual é o método dessa missão. Como se faz essa missão? Como essa missão é realizada? Ele vai dizer que batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aqui, portanto, aprendemos como devemos fazer a missão. Aprendemos que a missão da igreja é batizar e fazer discípulos. Jesus, portanto, nos apresenta dois elementos centrais dessa missão: batismo e ensino. Batismo, queridos, implica integração na comunidade da fé. É a pública manifestação da sua conversão. Batismo é a entrada, é o sinal de entrada do crente no corpo de Cristo. O batismo não é um ritual vazio. O batismo não é um ritual insignificante. O batismo é um marco espiritual, um símbolo que representa e evidencia que ingressamos no reino de Deus, que fazemos parte do exército da salvação,
que somos corpo de Cristo. Não é à toa que o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade envolvida nessa missão. Mas há um segundo elemento central para a gente ir caminhando aí para o final. É que ele diz que nós devemos ensinar a guardar. Enquanto o batismo é o sinal que alguém foi alcançado por esse evangelho, que alguém creu e agora faz parte do reino de Deus, do reino do Filho do seu amor. O ensino é a continuidade desse discipulado. O ensino define que o discipulador, o mensageiro, não apenas entrega a mensagem, não apenas transmite a mensagem da salvação, mas ele é aquele que contribui para a formação do caráter cristão do novo convertido. Talvez aqui esteja os maiores problemas da igreja cristã hoje. E aí eu preciso fazer uma pergunta para você. Quem você acha que está mais influenciando quem? É a igreja que está influenciando o mundo? Ou é o mundo que está influenciando mais a igreja? Quem que está influenciando mais? É nós, crentes, estamos influenciando mais o mundo lá fora? Ou eles é que estão nos influenciando mais? Essa é uma pergunta que a gente precisa entender. E por quê? Porque nós não estamos formando crentes com caráter de crente. Nós precisamos formar crentes convertidos no Senhor Jesus com um caráter cristão. Paulo, quando escreve em 2 Timóteo 2,2, ele vai dizer: ensina os homens fiéis, para que também eles ensinem aos outros. Ou seja, discipular, queridos, é formar pessoas obedientes a Cristo. Deus não está interessado no nosso culto. Deus não está interessado nos nossos cânticos. Deus não está interessado nos nossos dízimos e ofertas, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele está interessado na nossa obediência primeiro. A partir da obediência, o culto faz sentido, o cântico faz sentido, o dízimo e as ofertas fazem sentido. Deus sabe quem veio aqui com o coração contrito para louvá-lo. Deus sabe. Deus sabe se alguém veio aqui apenas para cumprir uma agenda. Ele sabe que você pode enganar o seu marido, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar seu filho, você pode enganar o pastor da igreja. Você só não vai enganar a Deus. Por isso que se você não estiver disposto a ter um caráter cristão, largue isso aqui de mão. Largue o evangelho de mão. Evangelho não foi feito para covardes. Evangelho foi feito para homens dispostos a renunciar a muita coisa que o mundo lá fora oferece. Evangelho foi feito para aqueles que sabem dizer não. Do contrário, façamos como Paulo, comamos e bebemos. Que o céu para nós já vai ser aqui. Ou seja, discipular pessoas é formar homens obedientes a Cristo. Este sim é um dos grandes desafios da igreja atual. Precisamos ensinar o povo a ser obediente ao Senhor. João 8,31 diz que verdadeiros discípulos permanecem piamente na palavra.
Discipular, queridos, exige relacionamento. Discipular exige constância. Discipular exige persistência. Discipular exige exemplo com compromisso com a palavra de Deus. Discipular exige tempo. Jesus está dizendo aqui, não basta só batizar, não basta só pregar o Evangelho, é preciso discipular. É preciso formar homens obedientes à minha palavra. É preciso formar homens e mulheres com caráter de crente. O objetivo do Evangelho não é só a salvação individual, mas também a formação de um povo santo, conhecido como um povo santo, um povo obediente à palavra de Deus. A missão envolve, portanto, educação espiritual. Precisamos educar o nosso povo na palavra do Senhor. É uma educação espiritual contínua. Não se trata aqui apenas de eventos evangelísticos. Não se trata apenas de cultos e de cerimônias. Se trata de discipulado, de ensino, de gastar tempo, de dedicar tempo. Cristo deseja que formemos crentes maduros, discípulos obedientes e crentes frutíferos na sua igreja. Colossenses 1:28 diz que devemos anunciar, advertir e ensinar o povo de Deus. Queridos, a missão da igreja inclui ensinar a Bíblia com fidelidade. Como disse agora o reverendo Sandro, agora há pouco, quando foi questionado pelo seu amigo. Precisamos investir em ensino. Precisamos investir em discipulado. Precisamos investir em mentoria. Precisamos investir em acompanhamento. Precisamos investir em pequenos grupos de estudo, em escola bíblica, em convivência. Tudo serve para a formação de discípulos. Devemos investir no ensino corpo a corpo, pessoa por pessoa. Cada crente deve ser um aluno constante da palavra, mas também um formador de outros discípulos. Discipulado, querido, é vida na vida. É dedicar vida na vida. Eu preciso dizer uma coisa nesta noite, queridos, que fazer discípulos é mais lento do que encher templos. Encher templos é fácil. Não é o caso de hoje, né, que se o Sandro tivesse convidado o reverendo Hernandes, estava mais cheio. Foi me convidar e não encheu. Encher templos é fácil. O difícil é fazer discípulo. É ensinar a palavra. É dedicar tempo. Com nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos pais, com os nossos tios. A missão da igreja, queridos, nunca foi formar plateias, mas foi formar discípulos, pessoas com caráter de crentes. Discipulado envolve batismo e ensino contínuo, formação de um povo espiritual. Uma igreja que não ensina, ela não faz a missão de Jesus. Temos que ensinar. E por último, queridos, vimos aqui que a missão da igreja ela é feita sob uma autoridade. Vimos aqui sobre o alcance dessa missão. Vimos aqui sobre o método dessa missão. Mas tem um outro ensinamento aqui nesse texto de Jesus. A presença na missão. E Jesus vai dizer: e eis que estou convosco todos os dias,
todos os dias, absolutamente todos os dias, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Não sei se alguém já teve a curiosidade de estudar sobre anjo. Não vão dizer aí que estou falando sobre anjo, que não vão dizer que estou indo sobre anjo. Eu não tenho dúvida que, pelo menos em 2 momentos da minha vida, viu, Ivan? Quem me salvou foi um anjo. Eu não tenho dúvida disso. Pode vir o maior teólogo do mundo me dizer que não foi, mas para mim foi. Que eu me conheço, sei da minha incapacidade, e eu não tinha capacidade de me salvar naquele momento. E foi um anjo do Senhor. O diabo tem legiões de anjos, mas Deus também tem seus anjos. Tem seus anjos. C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante, que o mundo, ele é dividido como se fosse uma casa de 2 andares. Onde o primeiro andar está o mundo material, visível, a olho nu. Mas no segundo andar, é o chamado mundo espiritual, que nós não conseguimos enxergar a olho nu. E o mundo espiritual é uma realidade. Jesus encerra aqui a grande comissão com uma promessa: estou convosco. As mesmas palavras ditas por Jesus ao profeta Isaías, lá no capítulo 41, 10. Não temas, Isaías, porque eu estou contigo. Não temas investir na igreja do Senhor, porque Ele está contigo. Você pode investir seu tempo, você pode investir seu dinheiro, você pode investir o que Deus lhe der, destreza e capacidade. Mas pode ter certeza que o que você investir na obra do Senhor valerá a pena. Deus não fica devendo a ninguém. Deus não deixa a conta aberta para ninguém. Que você dedicar-se a Ele, saiba que Ele vai lhe retribuir. Não que isso seja uma barganha com Deus. Não é dessa forma. Mas Deus olha para nós e conhece aquele que está disposto a servi-lo, sem ter interesse de barganhar com Deus. Ele não apenas nos envia, mas Ele vai conosco. Quando você achar que não pode falar, ore. Ore ao Senhor. Senhor, eu não vou ter as palavras necessárias ali para falar contigo. Mas tu sabes, Senhor, que eu tenho dedicado a minha vida, tenho estado na intimidade contigo, tenho buscado a tua intimidade, eu tenho buscado a tua palavra e eu preciso pregar o evangelho para aquela pessoa. Pode ter certeza que Deus vai com você. Ele disse que Ele estará conosco. Do grego, ego-emi, que significa presente, no meio, ativamente. A promessa de Jesus é permanente e presente, é todos os dias, literalmente todos os dias. Ele não diz, eu estou convosco de vez em quando, uma vez por semana, durante apenas o dia. Ele diz, Ele está todos os dias, nenhum dia está fora do alcance da presença de Cristo em nossas vidas. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Isso aponta para o fim escatológico, quando Cristo voltará, para buscar os seus, para as bodas do Cordeiro, para a casa do Pai, para a morada eterna, para a morada celestial. Quando Ele nos receberá de braços abertos,
e dirá: vinde, benditos de meu Pai. Nesse dia vai ser o dia mais glorioso da nossa vida. E eu não faço questão de ficar lá na periferia não, viu, Luiz? Eu só quero estar no céu. Não precisa ficar na primeira fila lá com Paulo, Pedro, não. Eu posso ficar lá no fundão, tá bom demais. Eu só quero estar nesse dia, louvando a Deus. Porque se Paulo tivesse me conhecido, ele não tinha escrito que ele seria o pior dos pecadores, viu, Moni? Porque Paulo não me conheceu. Se ele tivesse me conhecido, ele não tinha colocado aquilo na Bíblia. Ele não tinha. Eu sou fruto da graça de Deus. Eu não era para estar aqui. Eu não era aqui para estar pregando o Evangelho. Eu era para estar em outro lugar. Mas Deus me amou. Deus pegou e escreveu meu nome lá no livro da vida. Ele fez isso comigo. Ele fez com o Sandro. E Sandro, tu vai vir para cá. Ele fez com Orlando. Não, Orlando não. Esse aqui vai vir para o céu. Esse eu quero aqui comigo. Deus nos amou. Ele nos chamou para o seu exército, para o reino do Filho, do seu amor. A presença de Cristo, queridos, é espiritual e ela é consoladora. Desde que nós tenhamos um coração obediente ao Senhor. A única coisa que Deus quer de nós é só obediência. Eu costumo dizer para os meus alunos, Luiz Carlos, lá na EBD, que Deus não é parceiro das nossas loucuras. Deus não tem compromisso com as nossas loucuras. Deus não tem compromisso com as nossas desobediências. Deus tem compromisso com a nossa obediência. Se nós somos obedientes ao Senhor, aí nós veremos a sua promessa em nossas vidas. Deus só quer isso. Deus só quer isso de nós. O mais, Ele nos envia, mas Ele também nos acompanha, Ele também nos fortalece, Ele também nos consola os que vão. O Espírito Santo é nosso consolador e estará conosco para sempre. Hebreus 13:5 diz: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Avançar esse Evangelho do Senhor Jesus é poder dizer como o salmista disse: ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, tu estarás comigo. A igreja não está sozinha em sua missão. Eu não estou sozinho quando exerço a missão de Cristo. Você não está sozinho quando se levanta para cumprir o ID de Jesus. Quando você faz missão, você jamais faz de maneira abandonada. Em tempos de perseguição, em tempos talvez de desânimo, de cansaço, essa promessa é fonte de consolo, mas também é fonte de coragem, é fonte de ousadia, é fonte de arrojo, é fonte de intrepidez. Precisamos ter coragem, precisamos ter ousadia para pregar o Evangelho. Precisamos dizer: eu vou porque Cristo vai comigo. Jesus cumpriu a sua missão, e o nosso dever é cumprir a nossa. E aí, quando você se sentir incapaz, quando você se sentir sem condições, inclusive sem condições financeiras, lembre-se de uma coisa, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus, ele surge na fraqueza.
E aí eu preciso dizer para você, mesmo em dificuldades, seja ela quais forem, mesmo em perseguições, mesmo sem recursos, mesmo em fracasso, Jesus nunca abandonou os seus servos. É a presença de Cristo a nossa maior motivação. Queridos, a missão da igreja é o propósito da vida cristã. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite: estamos dispostos a cumprir a missão de Jesus? A pergunta que eu quero fazer nesta noite: temos vivido como enviados, como mensageiros do Senhor Jesus? A pergunta que eu quero fazer nesta noite: aonde estamos, para onde formos, aonde tem plantado a planta do nosso pé, temos anunciado o Evangelho da Graça? A pergunta que eu quero fazer nesta noite não é se devemos ir, mas por que ainda estamos parados? A pergunta que eu quero fazer nesta noite, Senhor, que hoje é dia de recompromissos. Hoje Deus quer recompromisso. Hoje Deus está nos chamando para recompromisso com a missão do Senhor. Hoje é tempo de reavivar, é tempo de nos engajarmos com a missão de fazer discípulos em nossas casas, em nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com quem amamos. Hoje Cristo está nos chamando novamente a fazer o seu ide. Não fique indiferente. Não vire as costas para essa mensagem. A ordem já foi dada. A autoridade já foi assegurada. A presença já foi prometida. O que nos resta é somente obedecer. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a igreja esquece de fazer missão, ela perde a razão de existir. Que Deus possa abençoar a nossa igreja presbiteriana do Brasil. Deus possa abençoar o sínodo, Baixada Fluminense, os presbitérios a eles jurisdicionados. Deus possa abençoar a igreja presbiteriana de Mesquita, que vidas aqui possam ser alcançadas pelo poder transformador do Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Que possamos manter o nosso coração inflamados para anunciar as boas novas de salvação, onde quer que estejamos. Que possamos ser boca do Senhor em nossa casa, em nosso trabalho. Que possamos, onde quer que estejamos, expressar o caráter de Cristo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos haja de maneira misericordiosa em nossas vidas. Que Deus nos fortaleça e que nos sustente para que possamos brilhar na vereda dos justos. É em nome dele que assim pedimos. Amém.